A paz do Senhor, família da Nova Esperança, graças a Deus nós estamos bem, eu e a minha família. Também acreditamos que os irmãos estão bem e também estendemos a nossa saudação a todos aqueles que nos veem através desta plataforma. Saudamos os jovens da Nova Esperança, saudamos as mulheres da Nova Esperança, os varões e saudamos também igualmente os nossos pais, o pastor Ivo Tembe e a pastora Estefânia. Queremos nós agradecer ao Senhor por este tempo que o Senhor nos concede para podermos refletir à volta da ministração que teve como tema o poder oculto da humildade. Uma ministração muito rica e abençoada que veio ajudar a mim e acredito também que ajudou-lhe muito. Quero eu agradecer por estarmos aqui com uma convidada especial nesta Nova Esperança, que agora passo a lhe saudar. Refiro-me à nossa evangelista. Pai do Senhor, evangelista, como está? Saúde à igreja, na bendita paz do Senhor. Agradecer esta oportunidade de estar neste lugar a partilhar a palavra com os irmãos. Eu estou bem, graças a Deus, e a minha família também está bem. Muito obrigado, irmão. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, ter nos cedido os seus minutos neste dia de hoje para podermos juntos refletir à volta desta ministração. Amada igreja, nós estamos no tempo de reflexão, este programa que passa todas as quartas-feiras às 18 horas. Estaremos refletindo, trazendo aquilo que foi o lado forte desta ministração. Evangelista, nós vamos adiantar, vamos avançar para aquilo que foi a ministração do nosso Pai. Espero que já esteja ansiosa para poder aqui deixar ficar aquilo que foi o seu entendimento. Certo, a nossa passagem foi lida no livro, na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, e foi lido o versículo 5 e 6. E passo a ler, espero que também tenha aí a sua Bíblia para poder acompanhar junto conosco essa ministração. A passagem ela diz o seguinte: semelhantemente, vós, mancebos, sedem sujeitos aos anciãos, e sedem todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Assim foi a passagem trazida aqui pelo nosso Pai. E o nosso Pai, através desta passagem, enriqueceu este tema. Deixou muito claro que o povo de Deus precisa de entender que várias coisas que constituem o fracasso da nossa vida têm como origem principal a falta de humildade. Nós não nos sujeitamos à pessoa de Deus, não nos colocamos debaixo da mão potente da pessoa de Deus e nos distanciamos de algumas regras que nos fazem nós prosperarmos na nossa vida, seja conjugal, seja financeira, seja profissional, em mais outras áreas, porque nos falta a humildade. E ele também deixou aqui de uma maneira bem sublinhada que o nosso caráter determina o estilo da nossa vida. Não são as pessoas, não são outras coisas, mas sim o nosso caráter é que faz com que nós caiamos em outras coisas que não glorificam a pessoa de Deus. Então saímos fora da humildade e quando nós agimos fora da humildade, Deus não se alegra por nós. Mamãe evangelista, trazendo aqui de uma maneira ainda introdutória, 2, 3 palavras. A palavra nos exorta que nós devemos ser humildes. Certo. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós temos que trabalhar a nossa vida na humildade. Certo. Confiarmos em Deus, estarmos sempre entregues a Ele, não desviarmos nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, certo, mas sim estarmos firmes e sermos humildes. Certo. E a passagem também o nosso Pai falou que nós temos às vezes tido a dificuldade de aceitar os outros irmãos, sujeitar aos outros irmãos ou reconhecer as outras pessoas como pessoas que merecem a nossa presença, merecem a nossa consideração, merecem um bom trato por nosso lado. E a mamãe evangelista tem alguma coisa a deixar ficar a volta disso?
assim no seu caráter. É isso. Porque não basta apenas estarmos à igreja, Certo. jejuar, orar, mas a parte mais importante é Certo. É humildade. Sabermos respeitar as pessoas, não desprezarmos as pessoas, estarmos mais conectados às pessoas para que as outras também possam se sentir como nós. Porque realmente quem deve aqui exaltar é Deus e não podemos nos exaltar. Então, para tal, precisamos de nos revestir da humildade. E mamãe evangelista, o que entende quando a palavra diz revestir-vos da humildade? Revestir da humildade é estarmos firmes. Sim. Dizer, eu me dispo de tudo. Isso. De tudo aquilo que faz parte de mim. Sim. Mas me conectar simplesmente a Deus. Sim. Qualquer coisa que eu tenha, pedir opinião, pedir orientação a Deus. Sim. Estar firme daquilo. E é só Ele é capaz de me revestir da humildade. Certo. E a passagem, assim como também o nosso pai disse, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Ele não tem prazer, ele não se alegra, ele não fica interagindo com os soberbos, com aquelas pessoas que se consideram superiores, com aquelas pessoas que se consideram pessoas acima das outras pessoas. Então, o orgulho não é boa coisa para um filho de Deus. Mamãe evangelista. A palavra diz que Deus abate os orgulhosos, Isso. mas sim exalta os humildes. Os humildes. E é por isso mesmo que humildade tem que fazer parte de nós. Termos humildade como estilo da vida, Sim. para que possamos prosperar em tudo. Certo. Em qualquer situação, em qualquer ponto. Podes jejuar, podes ter tudo, Certo. mas se não és humilde, tudo torna-se nada. Certo. Podemos jejuar, podemos orar, podemos pensar que estamos a buscar a pessoa de Deus, mas enquanto em nós persistir a soberba, o orgulho, não estaremos fazendo nada. E a passagem aqui deixou muito claro, diz o seguinte, mas dá graça aos humildes. Deus interage mais com os humildes, aqueles que se colocam debaixo da mão potente dele. Ele dá mais atenção, dá mais cuidado, presta mais atenção. Quer dizer, isto eu percebo como quem diz, ele ouve as orações dessas pessoas. Concorda? Concordo sempre que quando a pessoa é orgulhosa, mesmo a oração dele, você vê que esta pessoa aqui não está debaixo da mão de Deus. Sim. Faz numa de que eu estou a fazer, mas eu tenho tudo, tenho poder. Sim. Enquanto não tem poder nenhum, porque Sim. sem Deus não tem poder nenhum. Certo. Em nenhum sítio pode chegar. Em nenhum sítio pode chegar. Então, ficar debaixo da mão potente da pessoa de Deus, isso nos liberta de muitas coisas. A humildade tem para além do poder que iremos falar mais adiante, tem também o poder de nos libertar de várias coisas que faz com que nós vivamos para as outras pessoas. Às vezes, o orgulho nos quer para que nós vivamos para impressionar os outros, não é? Acabamos não vivendo para nós, ou mesmo não vivendo para Cristo, mas vivendo para agradar, impressionar as outras pessoas, para termos aquela glória das outras pessoas. Mamãe evangelista, tem alguma coisa a deixar ficar a conta disso? E assim, no meio disso tudo, temos que examinar a Sim. nossa maneira de ser. Sim. Realmente o orgulho não nos leva a lado nenhum. Sim. Mas sim, humildade, pode-se abrir muitas portas nas nossas vidas, seja prosperidade, vida financeira, sentimental, porque sermos humildes. Sim. Porque a arrogância não nos exalta, não nos leva a lado nenhum. Sim. Certo. Então, família da Nova Esperança, estamos aqui realmente refletindo à volta daquilo que foi o tema, o poder, o culto da humildade. Como filhos de Deus, como igreja, como aquelas pessoas que foram salvas, fica em nós um trabalho de base, termos que nos sujeitar ou nos revestirmos da humildade para que nós possamos ter aqui a graça, a atenção, o afeto, o amor, o carinho da pessoa de Deus, porque Ele lida bem com aquelas pessoas que são humildes. Mamãe evangelista, estamos caminhando de uma maneira muito positiva. Eu espero que a igreja esteja mesmo a perceber. De uma maneira geral, não é? A igreja precisa de se libertar do espírito de superioridade, sair na totalidade. Sim, a igreja tem como tarefa sair do orgulho,
Sair de dizer que eu posso, eu sou capaz, eu tenho isso, tenho aquilo. Sim. Mas sim, se sujeitar a Deus, porque com Deus tudo pode. Tudo pode e tudo, as portas se abrem quando a pessoa é humilde. Sim. E isso tem afetado muito, o orgulho tem afetado muito a nossa casa, tem afetado muito a nossa vida profissional, o nosso casamento. Às vezes sou eu, como marido, não sou paciente com a minha esposa, às vezes a esposa não é paciente com o seu marido. Então, isso acaba trazendo aqui uma família fracassada. E não faz com que a família brilhe, como é o plano de Deus. Há muitas famílias que lutam, se batem Por causa do orgulho, Sim. porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. Dizer que eu não posso submeter a aquele porque ele não tem dinheiro, porque não sei o quê. Certo. Mas nós temos que estar firmes. Não sabe na humildade. perdoar, não sabe- Marido, mulher, saber perdoar, saber conversar, saber estar no lugar de cada um. E às vezes, como igreja, vivemos reclamando da demora da pessoa de Deus em interagir ou em resolver algumas questões na nossa vida. Isso é falta de paciência. E a falta de paciência torna-nos orgulhosos. De facto. E não alcançamos os nossos objetivos por causa desse orgulho. Por causa desse orgulho. Acabamos saindo daquilo que é a esperança, acabamos saindo daquilo que é a paciência, que nos torna humildes e perdemos muito com a pessoa de Deus. Está abençoado, mamãe evangelista. O poder oculto que a administração quis aqui deixar ficar aquela que nós recebemos quando nós nos sujeitamos ou nos revestimos da humildade. O poder oculto da humildade é dada àquelas pessoas que sabem sujeitarem-se a Deus, que sabem se colocar debaixo da mão potente da pessoa de Deus e, por sua vez, quando desenvolvem a humildade, são conferidas, são revestidas de autoridade espiritual. O poder oculto é a autoridade espiritual. Então, essa autoridade só vem a pessoas que sabem ser humildes. Então, é algo somente vivido, experimentado por aqueles que sabem ser humildes. Mamãe evangelista. Sim, por isso, em todo momento, temos que estar firmes e dizer que eu não dependo de mim, não dependo de dinheiro, não dependo de nada, mas sim dependo do Espírito Santo. Pode me tornar humilde. Então, os humildes recebem a autoridade espiritual. A autoridade espiritual aqui na Terra torna-lhes pessoas que dominam a natureza, não é? Todas as coisas à nossa volta, quando nós temos a autoridade espiritual, passamos a dominá-las. Então, seja a enfermidade, seja algumas situações, os tribunais, seja uma e outra coisa que surge no meio da nossa família, quando nós possuímos a autoridade espiritual, acabamos ordenando e a coisa sujeita-se a nós. Assim foi também com a pessoa de Jesus Cristo na Terra. Todas as coisas eram sujeitas a Ele, porque Ele tinha o quê? Autoridade espiritual. Ele sempre foi humilde, não saiu fora da humildade. Mamãe evangelista, Jesus Cristo foi humilde e nós devemos viver à sua semelhança. Por isso ele teve muitos seguidores, Sim. não por aquilo que ele era o bonito, porque ele era humilde e aquilo que fazia, toda a gente via que este é um bom caminho. Certo. E ele nos fez a sua imagem e semelhança para que possamos ser seus imitadores. Sim. A palavra nos exorta que temos que ser humildes para chegarmos ao estatuto de varão. Certo, certo. Então, todas as coisas aqui na Terra respondiam à autoridade espiritual da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós somos humildes, também somos revestidos, somos conferidos a autoridade espiritual. E essa autoridade nos torna pessoas capazes de gerir qualquer que seja a situação nós a vivermos. Está abençoado, mamãe evangelista. Muito obrigado. Igreja, estamos mesmo refletindo a volta do poder oculto da humildade.
como igreja, como filho de Deus, como diácono, como servo, como pastor, como profeta, seja quem o irmão for, mas precisa de buscar a humildade, a pessoa de Deus. Às vezes nós somos famosos, às vezes nós temos alguns cargos, às vezes somos filho, tio, irmão de uma pessoa com grande influência na sociedade e acabamos confundindo esse tipo de coisa. Acabamos confundindo o poder posicional, como o nosso pai referiu, do poder espiritual. Então, existe aqui uma má interferência disto. Algumas pessoas têm um poder posicional e se exaltam, esquecem de ser humildes. E, em algum momento, essas pessoas, por sua vez, são... a mamãe evangelista aqui disse que Deus exalta os humildes e abate-os. Isso. Então, essas pessoas que se ocupam, intertêm-se pelo poder posicional, acabam esquecendo de que precisam de ser humildes. E saem totalmente da linhagem e correndo o risco de serem abatidos pelas pessoas de Deus. O que tem a dizer, mamãe evangelista, volta disso? Quer dizer que a fama dura pouco tempo. Sim. Mas a humildade vai até o Vai até. Sim. E ele nos abre muitas portas e podemos muita coisa. Sim. Da humildade. Certo. Certo. Para que ao seu tempo seja você exaltado, é preciso que você se sujeite, esteja, espera debaixo da mão potente da pessoa de Deus. O que quer dizer que nós não podemos nos exaltar. Quem deve nos exaltar somente é a pessoa de Deus. Então nós precisamos de viver na autoridade espiritual e não na posição ou no poder posicional pelas influências, porque aquilo não nos confere o poder. Ser pastor não te dá o poder, ser profeta não te dá o poder, mas ser humilde, isso sim te dá autoridade espiritual. Ok, é tudo aquilo que nós precisamos para podermos vivermos gerindo ou lidando com qualquer tipo de situação. Mamãe evangelista, quero aqui que deixa alguma palavra à volta disto, ainda sobre a autoridade espiritual. Não tenho muito a dizer, a não ser exortar a própria igreja, para que cada um possa cultivar o seu caráter, que haja mudança, deixar-nos ser orgulhosos, mas sem sermos humildes. Certo. Cada um tem que examinar o seu caráter, se está no bom caminho ou não. Para quê? Para podermos ser exaltados por Deus. Certo. Então, família da Nova Esperança, nós precisamos realmente de aproveitar esta administração, porque é uma administração que o nosso pai não tem trazido lá muito, mas que transforma o nosso caráter, nos ajudam a sabermos nos posicionar em todos os lugares, na família, com os amigos, no serviço, onde nós estamos inseridos com as pessoas. Nós precisamos de buscar a humildade, porque a humildade nos confere a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, por sua vez, nos ajuda ou nos capacita, nos dá aqui o poder de saber lidarmos com tudo aquilo que está nesta terra. O nosso pai deu um exemplo dos 7 filhos de Seva, que tentaram expulsar o demônio usando o nome da pessoa de Jesus Cristo. E o demônio, tendo percebido que eles não tinham autoridade espiritual, chegaram a lhe perguntar, disseram o seguinte, deixa aqui ler para que fique bem claro aqui. Refiro-me à passagem que se encontra no livro de Atos 19, versículo 13, que diz o seguinte: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: juro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então aqui os demônios conseguiram perceber que estes não têm
a autoridade espiritual. Quer dizer, esses não vivem na humildade, esses são falsos, praticamente. Então, nós temos esse caso também de pensarmos que somos humildes, de pensarmos que oramos, jejuamos, carregamos aqui a autoridade espiritual. Enquanto nos falta que a humildade. Sem a humildade, não temos autoridade espiritual. Mamãe Evangelista, só para estarmos mesmo caminhando para o fecho, peço eu para que deixe ficar algumas 3 palavras mais abençoadas na volta disto. Existem pessoas que não têm autoridade espiritual, mas pensam que têm. É assim, há pessoas que por estar na igreja, por aí fora, andam a se gabar, a fazer muitas coisas que não deviam, só por saber que eles estão na igreja, para serem respeitados, mas a coisa não é bem assim. Estar na igreja não te confere autoridade espiritual. Certo. A pessoa tem que se entregar, cultivar revestir-se da humildade, buscar a Deus, revestir-se pelo Espírito Santo. Certo. Muito obrigado, Mãe Evangelista. Realmente, a igreja ficou aqui bem claro, bem limpo, com a ajuda da Mamãe Evangelista. Ela deixou bem tranquilo que o povo de Deus precisa de buscar a humildade. E nós estamos mesmo na fase final do tempo de reflexão. Quero eu pedir à Mamãe Evangelista para que aproveite, deixar ficar mais 2, 3 palavras, forma de despedida à família de Nova Esperança, aos demais que nos assistem. Eu acredito que a família de Nova Esperança está com saudade da Mãe Evangelista. Deixa ficar aqui, mate saudade já ao povo da Nova Esperança. Sim, agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer aos irmãos que não podemos nos enfraquecer, temos que lutar, temos que continuar, estar firmes, estar mais firmes, orarmos separados, mas juntos em oração, e possamos crescer espiritualmente. Desejando a cada um mais um dia abençoado e que se fortalece na palavra. Isso. Que se fortalece na palavra. Essas são as últimas palavras da nossa convidada aqui. O povo de Deus fortalece-se na palavra e nós estamos terminando o tempo de reflexão. Esperamos que tenhamos te ajudado. Deus abençoe você, que esta ministração continue em espírito trabalhando no seu caráter. Esperamos nós, eu e você, sermos dominados pela humildade. Até ao próximo tempo de reflexão da próxima semana. Deus esteja consigo. Obrigado. Família, nós queremos, através desta, atualizar aquilo que é o funcionamento da nossa casa. Voltamos a informar que os nossos cultos de domingo passam às 9 horas. Também temos o tempo de reflexão na quarta-feira, às 18 horas, assim como também o programa Vigiai e Orai, um programa que nos coloca acesos na oração. Passa às 18 horas na sexta-feira. Somos todos convidados a participarmos nesses programas para que continuemos espiritualmente fortes e firmes e também nesta caminhada de fé. Para além desses programas, nós exortamos a igreja a participar das ofertas, a participar nos dízimos, a participar na semente, a participar na oração, na adoração, em todas as áreas espirituais. Nós precisamos de continuarmos a sermos ativos. E nós queremos também dizer que todo aquele que precisar de conselho, de uma entrevista, pode ligar para nós e nós vamos lhe ajudar, qualquer que seja a questão, qualquer que seja a necessidade de ajuda, estão disponíveis nossos pais para poderem interagir conosco. Desta forma, pedimos para que você não fique no silêncio com o seu caso. Comunique-nos para nós podermos ajudar de uma e de outra maneira. Deus abençoe e fique na paz. Obrigado.